plagiar o pastor Carmo. Vou começar com uma pergunta. Você conhece alguém que precisa de Jesus? Vou repetir, hein? Você conhece alguém que precisa de Jesus? Amém. Então eu estava fazendo um devocional no final do mês de janeiro. E não é o devocional que eu costumo fazer, eu esbarrei lá numa página que eu sigo, do pastor Paulo Barbosa, um cego na internet. E aí o devocional estava assim, né? Uma mulher pergunta a outra, enquanto esperava na fila de um banco: você acredita em Deus? A outra, com muita simplicidade, respondeu: mais do que isso, eu o conheço, é meu amigo. E o pastor conclui, né? Uma coisa é ter ouvido falar de Deus e acreditar que Deus existe. A outra coisa é conhecê-lo pessoalmente, andar ao seu lado, conversar com Ele e colocar a vida em sua presença e obedecê-lo em tudo que diz. E você acredita em Deus? E você tem Jesus como seu amigo? Amém. Então, desde as minhas férias em dezembro, eu viajei com minha família e fui visitar alguns parentes, né? Aproveitei que fui lá no norte do Paraná, passei em Londrina e fui visitar minhas tias com mais de 90 anos. E olha, que apesar de elas me conhecerem desde que eu nasci, né, a gente não tem muito contato, né? Parece um pouco com o que a Regina estava falando agora de manhã. E foi um tempo muito bom. Mas eu senti uma necessidade de cuidar das pessoas, sabe? As pessoas que a gente gosta. Então, semelhante à ilustração que o pastor Paulo Barbosa ele nos traz, o cuidado com uma pessoa, ele começa com você conhecer Jesus. Mas será que é sempre assim? Será que quando a pessoa está doente é assim? Será que quando a pessoa está sofrendo na alma é assim? Será que quando a pessoa está com problema espiritual é assim? Vamos dar uma destrinchada, né? Então, lá na pregação que o pastor Carmo fez em janeiro, ele usou um trecho lá de Marcos, capítulo 2. E aí ele começou com a pergunta assim, né? Qual é o milagre? E aí a gente leu a história do paralítico que foi levado lá pelos amigos, né? Diante de Jesus. Então eu vou reaproveitar um trechinho dessa passagem, lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Então Marcos capítulo 2, versículos 3 a 5. A minha versão está assim. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Por que será que esses 4 homens carregaram o paralítico numa maca? Por que eles carregaram? Será que eles conheciam o paralítico? Sim, né? Será que eles acreditavam que Jesus poderia curar o seu amigo? Então, aqui a gente tem
várias pessoas ajudando uma única pessoa, né, a encontrar Jesus para ser curado. Nesse caso aqui, era um problema com o corpo. Mas quando Jesus encontra com ele, qual que é a primeira cura que Jesus faz? Seus pecados estão perdoados. A gente viu no texto, né, em janeiro, que deu um murmurinho lá, e uma série de outras coisas lá, né? E Jesus acaba curando o paralítico. E será que foi fácil abrir um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e baixar o homem na frente de Jesus? Será que foi fácil? É até meio esquisito a gente imaginar isso, né? Imagina um dia assim, calor como hoje, né? Numa casa, não sei se era, como que era o teto, não sei se era fácil fazer um buraco. Pode ser que fosse meio que uma laje. Eu aprendi que irado é como se fosse um pátio que ficava no segundo andar das casas lá na Palestina. Caramba, ia arrancar uma laje, então, ixi, eu achava que era uma coisa de palha, assim, mais fácil, né? Agora, vocês acham que foi fácil? Acho que não, depois que o Williams falou uma coisa dessa, né? E você faria isso por alguém? Alguém faria isso por você? Então, o que a gente observa nessa pequena passagem aqui? Pela fé dos amigos do paralítico, o próprio paralítico teve os seus pecados perdoados. E a paralisia também foi curada. Isso me lembrou uma outra passagem. Essa passagem, na verdade, faz uns 20 anos que eu aprendi ela dessa forma aqui. Vamos abrir lá em João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Depois eu falo em que contexto que eu aprendi essa passagem aqui. João, Evangelho de João, tá? Capítulo 1, versículo 40 até 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João aqui é o João Batista, que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar o seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. E a partir daqui vemos que Pedro teve a vida transformada, e não só isso, ele ajudou a transformar a vida de muitas pessoas em muitos lugares. Então, o contexto desse versículo que eu aprendi foi assim: às vezes o dom da pessoa é apresentar Jesus, né? Então, os amigos do paralítico levaram o paralítico até Jesus. E aqui a mesma coisa, o André levou o irmão dele. E por meio do irmão dele, não só do irmão dele, de todos os apóstolos lá, mas a gente conhece muito bem a vida de Pedro aqui, né? Então, novamente, alguém está precisando da sua ajuda? Será que não tem alguma pessoa que só você pode ajudar, que só você conhece pode ajudar? Será que alguém que sofre de alguma doença, alguém que está passando por alguma aflição, alguém que está com alguma angústia, será que essa pessoa já tem Jesus Cristo como seu amigo? Porque o que acontece? Muitas vezes nós ficamos imersos no nosso dia a dia e a gente passa a olhar as coisas muito com os nossos olhos físicos.
nossos olhos carnais, né? Coisas para fazer, coisas para dinheiro, para pagar nossos compromissos financeiros, para quem é estudante, assistir aula, fazer prova, enfim, cuidar da casa, cuidar do carro, cuidar de coisas, né? Das nossas propriedades ou das nossas dívidas e assim por diante. Mas a gente muitas vezes esquece que o cristão, acima de tudo, ele tem olhos que enxergam a alma, tem olhos que enxergam espíritos. E tem gente que tem discernimento de espírito e às vezes até visão, né? Olha vultos, assim por diante. Porque muitas vezes as pessoas acham que o que importa são só as coisas que a gente consegue entender, que a gente consegue pegar, que a gente consegue racionalizar, né? E explicar assim, racionalmente. Mas eu acredito que existem coisas que a mente do ser humano não alcançou ainda. E vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, lá nos versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. A glória, não as angústias, tá? Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Porque somente os nossos olhos transformados por Jesus é que nós temos a capacidade de encarar a realidade como a realidade é. A realidade que acontece primeiro no mundo espiritual e depois se materializa no mundo real. Então, quando a gente fica amigo de Jesus, além de dons espirituais, a gente ganha um discernimento espiritual. E muitas vezes as pessoas passam por momentos na vida que elas estão sendo oprimidas espiritualmente e não têm esse discernimento. Muitas vezes a pessoa acha que é uma coisa normal, uma coisa da alma, uma coisa do físico. Mas lá em Romanos, o Paulo também ensina que, independente das coisas que nós passamos, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se você é amigo de Jesus, automaticamente você tem garantido o amor de Deus na sua vida, amém? Então imagine, você apresenta essa pessoa que precisa de ajuda, uma possibilidade de ter a vida plena, a vida preenchida com o poder de Deus. Então você falou assim, eu tenho uma pessoa que eu conheço que pode ser que precise ser apresentada para Jesus, né? Imagina uma boa notícia que você pode levar para ela. Eu tenho uma boa notícia para você, minha amiga, meu amigo. Você pode ter a sua vida transformada. Você pode ter a sua vida plena, cheia. Não só
em termos financeiros, não só em termos materiais, não só em termos afetivos, mas uma vida completa, porque Deus nos vê como seres humanos completos, feitos à imagem e à semelhança de Deus, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele ora pelas pessoas, ele ora por nós lá em Efésios, no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16 a versículo 21. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele nos fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço, como convém a todo o povo santo, nós, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E agora que você pensou nessa pessoa, você silenciar-se seria o mesmo que virar as costas para essa pessoa. Eu dei uma responsabilidade grande para vocês agora, né? E agora, o que a gente pode fazer com isso? O que podemos fazer? É colocar nossa fé em prática. E a Bíblia também nos ensina a colocar nossa fé em prática. Vamos abrir em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 16. Alguém de vocês está passando por dificuldades? Então, ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Amém. O quanto você tem ouvido Deus falar? Deus falar com você? Como que Ele tem falado com você? Então, a gente ainda está razoavelmente no começo do ano, estamos nesse período da quaresma, né? Vamos comemorar a Páscoa daqui 2 semanas. Eu tenho um desafio para você. Acho que foi a Esterina que falou que ela ora por uma pessoa. A cada ano ela escolhe uma pessoa para orar por ela. Então vamos seguir o exemplo da Esterina. Vamos escolher uma pessoa, essa pessoa que você pensou nela. Vamos orar por essa pessoa, não uma vez, não um dia, não uma semana, não um mês. Vamos
orar por ela por 1 ano. Eu tenho um desafio. Já pensou? Ó, então, vamos supor que essa pessoa se reconecte com Cristo. Ou essa pessoa realmente fique amiga de Cristo. É uma num ano. Amém? Aí no ano que vem, ora para uma outra pessoa. Aí daqui 3 anos, uma outra pessoa. E de repente a pessoa pela qual você pode orar, está na sua casa. Pode ser um dos pais, pode ser uma esposa, um marido, pode ser uma filha, um filho. Você não precisa ir muito longe, muitas vezes. Né? Então é esse desafio que eu deixo para cada um de nós, eu me incluo nesse desafio. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso, nós temos certeza disso em nossas vidas, Senhor. Pelo simples fato de nós podermos estar vindo à Tua casa, Te louvando, estudando a Tua palavra, ouvindo da Tua voz, assim, abertamente no nosso país, é uma bênção, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que fale conosco, que nos motive, Senhor, a levar essa boa notícia para as pessoas, de que Jesus pode transformar a vida das pessoas. Jesus é o cara. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. E nós te adoramos por causa disso. Em Teu nome, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém.